Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos 14 ao 17. Segunda carta a Timóteo 3, de 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Nós temos caminhado nessa carta, expondo cada trecho dela, e realmente essa carta é maravilhosa, né? Conteúdo, a sua profundidade e a sua atualidade. Impressionante como a palavra de Deus não fica ultrapassada, mas realmente ela fala conosco hoje, aqui e agora, apesar de tanto tempo de escrita. Se você observar aí no capítulo 3, no início do capítulo 3, Paulo fala dos males e das corrupções nos últimos dias, mostrando como que seriam as pessoas nos tempos do fim, e é uma descrição exata do mundo em que nós vivemos. E depois de fazer essa descrição, no versículo 12, ele fala que a fidelidade a Cristo resultará na perseguição do mundo contra os cristãos. E depois, no versículo 13, ele alerta, né, sobre os falsos pastores e os falsos apóstolos, dizendo que eles são pervertidos, são hipócritas, e que eles irão continuar aparecendo durante a história da igreja, enganando a muitos e sendo enganados, ao mesmo tempo, por Satanás. E o apóstolo Paulo vai então se dirigir a Timóteo, mostrando que Timóteo deveria ser diferente destes falsos mestres, destes que queriam ensinar um outro evangelho. Por isso ele diz essa expressão, tu, porém. Eles, do versículo 13, são assim, estão enganando e sendo enganados. Mas você tem que ser diferente. Você tem que agir diferente. E é uma carta também dirigida à igreja, a nós. Então, sabendo desse mundo que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo, onde o cristianismo tem sido desprezado, os crentes muitas vezes têm sofrido perseguição, calúnias, enganos, a inconstância de muitos crentes. Paulo também vai dizer para nós, vocês, porém, vocês sejam diferentes, vocês ajam diferente desse modo do mundo. Então, esse é o foco da nossa palavra nessa noite, que nós somos chamados por Deus para permanecer naquilo que nós temos aprendido e sabendo de quem aprendeu. Então, a nossa palavra vai focar mais nos versículos 14 e 15, com essa exortação do apóstolo Paulo. A situação é essa, é difícil, mas você permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. São as exortações aí que nós encontramos nessa palavra. Irmãos, isso é muito importante nos nossos dias. É uma exortação que precisamos levar muito a sério, porque é palavra de Deus. Deus usou o apóstolo Paulo para que ele pudesse transmitir à igreja de todas as épocas essa exortação.
muito importante, porque os dias que nós vivemos são dias de instabilidade, onde nada é permanente, um tempo de novidades que chamam a nossa atenção, novidades que apelam para serem seguidas, que buscam a nossa atenção. E são dias em que Satanás procura destruir todos os fundamentos morais e éticos do cristianismo, tentando criar uma nova humanidade pervertida no pecado. E por isso essa palavra do apóstolo Paulo é muito importante. Ele diz, olha, esses que enganam, eles se tornarão cada vez piores. É o que ele está dizendo aqui. Mas você permaneça. Você não abandone o fundamento onde você está. Não vá atrás dessas coisas instáveis, dessas coisas que buscam o seu coração, que buscam, acima de tudo, a sua alma. E a palavra que nós ouvimos hoje, né? A palavra que o mundo coloca diante de nós é essa, né? Seja progressista, não seja bitolado, seja de mente aberta e não conservador. E nós estamos sendo bombardeados a todo tempo para abandonar certas posições, certas convicções, para seguirmos, para nos adaptarmos a este mundo que às vezes nos chama de mente fechada, ultrapassada, de pessoas que estão vivendo fora da sua própria época. E, na verdade, né, ser chamado de conservador hoje é quase que um xingamento. Ofende. E muitos se sentem ofendidos por serem assim chamados. Está sendo proibido você dizer que é a favor da família tradicional, né, como se tivesse um outro tipo de família. A Bíblia só fala de uma família. Mas está sendo proibido você dizer isso. Está sendo proibido você dizer que você é contra o aborto. Que você é um patriota, que ama o seu país. Que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor. Que Ele é realmente o dono da sua vida. E é quase um absurdo alguém dizer que ele é membro fiel de uma igreja. E ele pertence a uma igreja, e ele vive aquela igreja e segue os ensinos daquela igreja, porque hoje não pode dizer que tem igreja. O bonito é dizer que é desigrejado. Sou livre, não estou sob tutela de ninguém, eu faço o que eu quero e ando do jeito que eu quero, mas eu sou um cristão. É a ideia que tem esse mundo. Você dizer que Deus criou homem e mulher é uma ofensa. E tem gente sendo processado por isso, porque não pode se dizer isso. E você dizer que você crê na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Aí você pirou de vez, né? Aí eles vão dizer, esse cara não está nesse mundo não. Crê em ressurreição? Crê em vida eterna? É isso, perdeu o juízo. Então, irmãos, esse ensino pervertido está tomando conta da nossa vida, do nosso mundo. Esse ensino pervertido, daqueles que Paulo diz aí, de homens perversos e impostores, que dizem que são de mente aberta, que estão abertos às novidades, à evolução do mundo. E aquele que diz que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, que ela não é inerrante e nem suficiente para levar o homem ao arrependimento e à fé, que ela precisa ser atualizada, são aqueles que têm milhares de seguidores nas redes sociais e aqueles que estão, como se diz, usando a gíria aí, que estão bombando, né? Nas redes sociais, são esses
que estão negando essas verdades básicas da fé cristã. Verdades que estão aí há 2000 anos. Verdades que estão aqui escritas nesta palavra. Mas estes é que são os intelectuais, os estudados. E por isso eu volto a repetir essa exortação de Paulo: permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça, não se deixe levar por esse engano satânico que vem realmente da profundeza do inferno. E essa, sem dúvida, permanecer hoje, irmãos, é uma prova verdadeira da nossa fé. Quando nós resistimos o tempo todo, a todo o tempo, a estes ataques de Satanás. Porque esses ataques não vêm apenas das pessoas, mas vêm do inferno. Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E eles é que vêm com essas filosofias e ideologias que tentam nos afastar do ensino, da palavra, daquilo que está registrado, daquilo que é palavra de Deus, e andam fazendo tudo, irmãos. Estes homens que têm a mente pervertida, como diz o apóstolo Paulo, pervertidos por ideias humanas, de homens pecadores, de homens que nunca conheceram o Senhor Jesus nem a palavra, mas que influenciam tanta gente nos nossos dias, com o objetivo principal de afastar o cristão do caminho, da fé, daquilo que aprendeu, daquilo que absorveu, daquilo que ele crê realmente como palavra de Deus. E nós vemos aqui as nossas crianças, manhã, de noite, os pais trazendo seus filhos para serem ensinados, como Timóteo foi ensinado na palavra de Deus. Aqui o texto vai dizer que ele, desde a infância, ele sabia as Sagradas Letras. E isso é um trabalho maravilhoso que a igreja realiza, cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, jovens, para que eles se firmem no caminho do Senhor e não se deixem enganar por estes homens perversos, mentirosos. E é triste, irmãos, quando nós observamos, né, tantos que pareciam correr bem, pareciam tão fortes na fé, pareciam tão comprometidos com a verdade bíblica, mas que hoje estão seguindo atrás de novidades, de líderes ateus, chamados liberais, progressistas, se deixando enganar pelas mentiras de Satanás, que são tão evidentes, tão claras, por essa palavra revelada. Por isso, irmão, nós precisamos prestar muita atenção. Preste atenção naquilo que diz o apóstolo Paulo, desses 2 versículos da palavra, que são tão profundos. Preste atenção. Ele está aqui dizendo que o crente autêntico não é aquele que busca novidades, que busca novas revelações fora da palavra, mas é aquele que permanece firmado na rocha eterna, Jesus Cristo, conforme ele é revelado nesta palavra. É aquele que permanece no ensino dos apóstolos e dos profetas. E quanta gente, se você perguntar, diz que crê em Jesus, que segue a Jesus, mesmo aqueles que estão longe, mas não o Jesus bíblico, não conhece o Jesus da Bíblia. Conhecem um outro Jesus, criaram um outro Jesus na sua mente. Por isso as palavras de Paulo se revestem de grande importância. O cristão autêntico
aquele que não se deixa levar ao redor por todo o vento de doutrina. E quando sopra daqui, ele vai, quando sopra de lá, ele vai. E não consegue distinguir entre o ensino verdadeiro e o ensino mentiroso da palavra. Se a pessoa abre a Bíblia e fala qualquer coisa, não, ele falou da Bíblia. Mas como? É uma exposição fiel da Escritura? Ou está tirando da cabeça dele? O crente autêntico é aquele que diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para me sustentar, para me guardar e me dar a vitória final. Esse é o crente, que não vai para lá e nem para cá, mas diz, eu sei, porque esse Senhor comprou a minha vida e a transformou. Por isso, irmãos, o Novo Testamento é impressionante nessa carta, a última do apóstolo Paulo, como ele insiste nisso. E às vezes alguém acha que eu estou aqui repetindo, né, o mesmo sermão, porque insisti em alguma coisa, mas está escrito. Veja a importância, a última carta de Paulo. Ele chama, como eu disse no início do capítulo 3, ele fala dos males e corrupções, fala da perseguição aos cristãos, alerta para estes falsos profetas. E no capítulo 4, depois, quando a gente for expor o capítulo 4, você vai ver ele voltar a esse assunto. Não dá para fugir. Então, Paulo e o Novo Testamento está sempre nos alertando contra as novidades teológicas, contra as atualizações da Bíblia, feitas por intelectuais que se julgam acima do bem e do mal, que se acham mais conhecedores das coisas do que os demais irmãos. É porque leram aí meia dúzia de livros de gente famosa, poderosa, mas que longe do Senhor Jesus, que nunca conheceram a graça redentora de Jesus, mas são cheios de empáfia e influenciam a vida das pessoas. Daqueles que pensam que podem criar o paraíso nesse mundo caído, que pensam que podem criar pela educação, pela política ou por qualquer outra coisa, um mundo perfeito. Um mundo onde não haverá preconceito, não haverá racismo, não haverá qualquer outra coisa, apenas mudando as condições de vida do homem, esquecendo que o problema do ser humano está dentro dele. Ele é totalmente depravado, caído em pecado, morto nos seus delitos e pecados, distante de Deus, e que se não for a graça de Deus, nada de bom há nele. Não tem jeito, somente a graça de Deus é que vai nos mudar, é que vai mudar esse mundo, e por isso a igreja precisa estar constantemente alerta para isso. Como criar um mundo de justiça, um mundo de equidade, se o Criador desse mundo, se o Criador das nossas vidas é tirado, é deixado fora? Isso é impossível. Como criar um mundo de paz, de justiça, de amor, se Deus, que é amor, vai deixar de fora? Se Jesus Cristo, príncipe da paz, não é chamado? Como? É engano satânico, quando nós vamos atrás dessas ideias que não nos conduzem a lugar nenhum. Por isso, irmãos, a gente fica admirado quando a gente vê quantos chamados cristãos estão seguindo essa fábula infernal, não permanecendo na igreja, não permanecendo na fé bíblica. Como eu já disse muitas vezes, e os pastores aqui têm também afirmado, não existe desigrejado. Ou está na igreja ou está no mundo.
Esse negócio de ser desviado, eu sou um crente desviado, não existe. Ou é crente ou não é. Ou é salvo, está com Cristo ou não é. E fora da igreja, da comunhão dos santos, não há salvação. Por isso, mais uma vez eu te convido, abra bem os seus ouvidos. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz o apóstolo João, na sua segunda carta, os versos 9 ao verso 11. Ele diz o seguinte: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se torna cúmplice das suas obras más. Vejam bem, não é Paulo, é João dizendo isso, reafirmando o ensino do apóstolo Paulo. Aquele que não permanece na doutrina, não tem Deus na sua vida. E vai mais, irmãos. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 24 e 25. O apóstolo vai dizer, olha, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permaneçam no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos faz, a vida eterna. Ouça a palavra. Mas onde está o foco da sua vida? Ela está na vida eterna que há em Cristo Jesus, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem na morte vicária, substitutiva de Jesus? Ou você, a sua vida está focada nas utopias políticas, humanistas, filosóficas do nosso tempo, ensinadas por homens perversos e impostores? Aonde está o seu foco? Na vida eterna? Na eternidade com Deus? Porque todas essas filosofias humanas terminam por aqui. Mais cedo ou mais tarde fazem parte da história. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Paulo, então, vai aqui dar duas razões para o crente permanecer naquilo que aprendeu e que acredita firmemente. Primeiro, Timóteo, e todos nós devemos permanecer naquilo que aprendeu, porque sabe de quem o aprendeu. Timóteo aprendeu do próprio apóstolo Paulo. E assim também devemos nós fazer. Porque o ensino de Paulo está aqui, foi preservado. O Espírito Santo preservou a palavra desde o início. Nós sabemos como Satanás tem tentado destruir essa palavra ao longo da história. Tentou queimar as Bíblias em todos os lugares, escondê-las do povo, não deixar o povo ler, esconder numa língua que ninguém mais lia ou falava, até a Reforma, quando ela foi traduzida para as línguas faladas. Como é que Satanás em todo o tempo tem tentado destruir? Mas hoje, ele tenta destruir de modo mais sutil. Ele não queima mais Bíblia. Mas ele usa a Bíblia. Usa textos bíblicos. Para enganar. Para tirar o valor da palavra. Para negar verdades bíblicas.
firmadas na palavra, negam a ressurreição, negam a morte vicária de Jesus na cruz. Negam coisas básicas da fé. Com isso, ele está tentando tirar a Bíblia. Realmente tentando destruir a crença, a fé. É mais sutil. É mais sutil. E tentando impor filosofias satânicas na nossa vida. O apóstolo Paulo, né, para aqueles que estudam, né, os pastores aí estão a par disso, tem muita gente contestando o ensino de Paulo, né? Nova leitura de Paulo, tentando minimizar um pouquinho Paulo, né? Porque Paulo faz certas afirmações que são duras de engolir hoje, né? Então estão tentando reler Paulo. Aí aparecem os estudados da vida aí, cheio de títulos, tentando negar aquilo que a palavra de Deus está aqui, está escrito. E se é um brasileiro que fala o português, está aqui no português, claro, né? Ou se na língua dele qualquer coisa, ele vai saber. Não tem. Como negar o ensino de Paulo, irmãos? Esse ensino que permanece até hoje, seu ensino, a sua condenação da homossexualidade, o seu ensino sobre o casamento, o seu ensino sobre o papel da mulher na igreja e no mundo, sobre o dever de orar pelas autoridades, como o nosso presbítero acabou de fazer, mas querem mudar o ensino de Paulo. Paulo era muito machista, Paulo vivia numa outra época, o mundo de Paulo era diferente. Por isso, Paulo está dizendo, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu de mim. E diz para nós, permaneça naquilo que está revelado, não só nele, mas revelado por Pedro, revelado por João, quando nós acabamos de dizer. Permaneça naquilo que você foi ensinado. Nessa verdade que tem ultrapassado os milênios. A nossa igreja, sexta-feira, completou 163 anos no Brasil. Glória a Deus. Quantos viveram nessa fé antes de nós? Nos legaram uma igreja. Muitos foram perseguidos nesse país. Muitos foram humilhados nesse país por serem crentes. 163 anos de fidelidade. Como desprezar isso? Como deixar isso? Daqueles que nos antecederam, irmãos. Mas quanta vaidade. E a gente tem ouvido até mesmo de alguns desses pastores. É mais importante você ouvir Marx do que ouvir Jesus. Cai o queixo com isso. Como é que chega nesse ponto? Quem você tem ouvido, meu irmão, minha irmã? Seus pastores? Que você conhece? Ali o pastor Jefferson, pastor Pedro Felipe, eu. Temos pregado nesse púlpito aqui todos os domingos, toda quarta-feira, toda segunda-feira. Você sabe quem nós somos. Imperfeitos, cheios de problemas, de defeitos. Mas uma coisa que você não pode dizer de nós é que nós não temos sido fiéis à exposição da palavra. Por mais fraco que sejamos, por mais fraca que seja a nossa mensagem, comparada com esses luminares que tem aí, né, Pedro? Mas a Bíblia está dizendo, saiba de quem você aprendeu. Não vai dar ouvido a qualquer um porque fala bonito, porque tem muitos seguidores, sabendo de quem o aprendeu. E citando aqui, Calvino, ele diz, essa passagem nos ensina que devemos ser tão cuidadosos para nos guardarmos contra a obstinação em assuntos que são duvidosos,
tais como doutrinas meramente humanas, como para manter inquebrantável a verdade de Deus. Além disso, aprendemos que a fé deve ser acompanhada de prudência, para poder distinguir entre a palavra de Deus e a palavra de homens, de modo que aceitemos sem critério o que nos é oferecido. E ele diz: nada há tão inconsistente com a natureza da fé como uma ingênua incredulidade. Nada há tão inconsistente com a fé bíblica reformada do que uma ingênua credulidade, a qual nos permite acolher tudo sem discriminação alguma, não importando o que seja, nem a sua procedência. Porque o fundamento principal da fé é conhecer que há um Deus como seu autor. Mas a segunda razão, além dessa, de saber de quem aprendemos, Paulo vai dizer aí, e a razão para a gente permanecer na verdade aprendida, ele diz que Timóteo foi ensinado desde a infância nas Sagradas Letras. A sua avó, Lloyd, e a sua mãe, Eunice, foram fiéis em ensinar as verdades bíblicas a ele desde criança. A finalidade desse ensino, irmãos, é conduzir a pessoa para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Este é o alvo de todo ensino bíblico. Este é o alvo de todo conhecimento bíblico. Levar a vida eterna que há em Cristo Jesus. Nada é mais importante nesse mundo. Nada. Jesus já falou isso, dizendo que não adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo, ser o mais poderoso do mundo, se ele vier a perder a sua alma. Nada há mais importante do que ter a certeza da vida eterna. Nada, nada. Você pode participar de tudo, entrar em tudo, viver todas as experiências do mundo. Mas se não tiver a fé que salva, que não é sua, mas lhe é dada, nada aproveitará. Então a gente vê aqui a importância de se ensinar a criança no caminho em que deve andar. Porque quando ela for velha, não se desviará dele, diz a palavra. Nossas crianças precisam aprender a amar a Bíblia. E devem ser incentivadas a ler essa palavra. Porque isso fará toda a diferença na vida deles, irmãos. Porque a palavra será escudo contra todas as setas malignas que eles vão receber durante a vida. Satanás hoje visa as crianças, quer ganhar a mente e o coração das crianças, mas se essa criança for ensinada no caminho do Senhor, ele saberá como resistir às investidas malignas de Satanás. Precisamos permanecer, ensinar. Por isso a igreja presbiteriana, a igreja reformada, dá tanto valor às crianças, aos filhos dos crentes. Nós os batizamos, porque eles são do Senhor, eles são herança do Senhor, são filhos da promessa. Por isso nós os trazemos à igreja e os ensinamos, porque sobre eles há a promessa do Senhor, e nós precisamos cuidar para que elas realmente se realizem em suas vidas. Satanás está aumentando a pressão sobre as crianças, visando afastá-las da fé bíblica. Esse é um tempo de uma grande guerra espiritual que nós estamos travando contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso.
Vamos cuidar, irmãos, dos nossos filhos, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, e essa igreja tem cuidado. Tanto é que os nossos adolescentes foram capazes de escrever um resumo da confissão de fé na linguagem deles hoje. Que bênção, irmãos. Isso é graça de Deus sobre a nossa igreja. Procura aí no Brasil se você acha alguma igreja que fez isso. Se achar, conta para o pastor Pedro. Que nós não sabíamos. Veio gente lá do Rio. Essa semana aqui, né, Abraão? Comprou quantos livrinhos? 5. Vai levar para onde? Para o seminário presbiteriano no Rio. Vocês estão ficando famosos, viu, turma? Galera, cuidado aí que vocês estão arrumando aí. Pensa bem. Por isso, irmãos, concluindo essa palavra, 2 versículos apenas da palavra de Deus, mas que nos trazem lições profundas sobre a nossa vida, a vida cristã. Lembre-se que o mundo e o seu pecado vão passar, que o reino de Deus já está nesse mundo vencendo e será consumado na volta de Jesus. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o reino de Deus permanece eternamente. Precisamos fazer parte desse reino. Por isso a exortação do apóstolo Paulo: permaneçam nesta palavra. Essa palavra que foi ensinada por homens fiéis e idôneos, pois a sua verdade estava firmada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Essa palavra antiga, fiel, que tem vencido os milênios de contradição no mundo. E todos aqueles que tentaram um dia destruir a palavra, ou foram conquistados por ela. A gente tem muitas histórias, né, de pessoas que foram escrever contra a Bíblia e acabaram se convertendo. E outros que Deus deixou ao seu próprio discernimento. Por isso, não se deixe levar pelas modernidades dos falsos mestres, por ensino que nega a suficiência das Escrituras Sagradas, que nega o que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma verdade que precisamos lutar por ela, nesses dias que vivemos. Porque você deve se lembrar sempre que a sua salvação eterna, deve ser a prioridade da sua vida. Não criar nesse mundo, tentar criar nesse mundo um mundo perfeito. Temos que participar das coisas da nação, do país, temos que nos preocupar com a injustiça, se a verdade está prevalecendo ou não, tudo faz parte. Mas, acima de tudo, precisamos ter certeza de quem nós cremos. Ter certeza de você dizer: eu sou um salvo em Cristo Jesus. Não pelos meus méritos, que eu não tenho. Não porque eu seja melhor do que alguém, que eu não sou. Mas porque Deus um dia me amou em Cristo Jesus com amor eterno. Em nada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do futuro, serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não se deixe levar, irmãos. Rejeite todas as ideologias humanas nascidas de homens pecadores, mas permaneça nas antigas doutrinas da graça.
ensinadas por seus pastores, com fidelidade à revelação bíblica. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos capacite pelo seu Espírito a permanecermos fiéis nas verdades bíblicas que nos conduzem à salvação eterna pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.